Hoje é dia 14 de junho de 2022, terça-feira, 12 horas e 30 minutos, em Franca, São Paulo. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nessa fase pela leitura desta obra, Universalismo Crístico. Universalismo Crístico é uma obra canalizada por Roger Bottini Paranhos. Roger Bottini Paranhos, nascido em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, onde reside desde 1969. Formado em administração de empresas pela PUC, pós-graduado em sistema de informatização e telemática pela Universidade Federal. Trabalha no Banco do Estado do Rio Grande do Sul como analista de sistemas. É médium desde a infância, quando passou a perceber a presença de espíritos necessitados e, posteriormente, de instrutores da Pátria Maior, onde o convocam para o trabalho que ora realiza através da divulgação de verdades imortais. Atualmente dedica-se em especial à missão de promover e divulgar a visão espiritual do terceiro milênio, o universalismo crístico, que é justamente o tema central desta obra. O Universalismo Crístico é um livro profético que procura preparar a humanidade para a visão espiritual do futuro. A busca consciente de espiritualidade em oposição à submissão religiosa atual, que escraviza ao invés de libertar. Adota uma metodologia simples, filosófica, baseada em 3 alicerces principais: amor ao próximo, respeito às opiniões alheias, a reencarnação e a lei de causa e efeito como segundo alicerce, e acompanhar do progresso, da evolução, da compreensão da humanidade. E com isso, sempre atualizando os valores espirituais para que não se tornem meras formalidades, meros rituais e passem quase que a condição de lendas, de fantasias, ao invés de ser a compreensão, né? E a vivência natural de nossa realidade primeira. Afinal de contas, o ser imortal, a vida natural, que é a vida fora do corpo físico, que norteia os destinos, a origem e o porquê de nossa permanência nessa matrix, nesse teatro, nesse ambiente temporário, mas muito útil para o nosso progresso pessoal, que é a vida aqui na Terra e em outros orbes, na condição de encarnados. Então, dessa maneira, havendo um evolucionar da religião, né, é que se resolve o maior problema dela própria, que é a estagnação. Né? Estagnação decorrente de dogmas, preconceitos e paradigmas temporários, criados por conveniências humanas. Em Desdobramento Espiritual, Roger Bottini Paranhos visita Em Desdobramento Espiritual, Roger visita as esferas espirituais superiores e as regiões sombrias do astral inferior para obter opiniões, tanto de mestres de luz, mestres ascensionados, como dos magos negros, aqueles
indivíduos antigos, mal intencionados, e que, por discordar da política do reino do Pai Celeste, que é o amor, né? O respeito ao próximo, o lembrar que o outro também é nosso irmão em Deus, uma vez que todos somos centelhas oriundas da fonte, que é o próprio Pai Celeste. E em ressonância harmônica temos a nossa função, vamos dizer assim, né? No coexistir. Então, numa segunda parte dessa obra, que é onde nós estamos lendo, Hermes, que é o autor espiritual da obra, narra a ação dos precursores da nova era para implantar no chão da Terra a visão espiritual do terceiro milênio, com uma leveza, um idealismo espiritual. E então o jovem Rafael, que é como que um João Batista, né? O indivíduo que prepara a vinda de um tarefeiro maior, que se autodenominou Gabriel. E então Rafael, orientado pelo alto, ao lado de sua alma gêmea, Érica, impressiona multidões com sua sabedoria, lucidez, empatia, e desta forma inspira idealistas e silencia naturalmente, sem grandes dificuldades, os retrógrados, os mal intencionados, ortodoxos. Um livro que funde os estilos já apresentados em Sobre o Signo de Aquário e a História de um Anjo. E como diz Hermes no prefácio, aquele que deseje ser livre na busca da verdade nos acompanhe nestas páginas. Hermes também diz que o homem nada sabe, mas é chamado, é convidado, é instado, instigado a tudo conhecer. Nós estamos então na página 194. Rafael está expondo ao seu público, essa já é a quarta reunião, quarto fórum de universalismo crístico, uma tentativa de fazer com que a essência de todas as lides espiritualistas e de todos os corações bem intencionados na busca de compreensão de si próprio e da vida, os verdadeiros, os eternos valores existenciais, possam se congregar. Para isso, paradigmas, dogmas, preconceitos, imposições são convidados a ficarem lá na parte externa do recinto para que o melhor aconteça. Então Rafael continua o seu diálogo. Deixe fluir as energias espirituais. É lamentável ver pessoas sabias em situações razoáveis de vida, argumentando que não podem agir em benefício alheio. Todos podemos fazer algo, por menor que seja, em proveito dos companheiros de jornada evolutiva. O que intento que compreendam é que devemos ser parceiros de Deus na construção de um mundo melhor e não eternos pedintes das graças divinas. Somos filhos do autor da vida, da fonte criadora de Deus, criados à sua imagem e semelhança, e não mendigos espirituais, pecadores incorrigíveis que devem rastejar aos pés do Criador. Mudemos este pensamento, aquele que não ama jamais obterá sucesso em qualquer campo
da existência. Amor é mais que um sentimento, é um empoderamento de cada um de nós, para que estejamos preparados para sutilizar, para aquecer aquelas cordas vibratas que, em sintonia fina, nos tornam um com o Pai e podemos realizar aquilo que se poderia chamar milagres. Como disse Jesus, se eu não fosse um com o Pai, se o Pai não me testificasse naquilo que eu faço, que eu poderia fazer por mim mesmo? Quero abordar essa questão também quando formos estudar a crença do karma entre as religiões reencarnacionistas. É necessário reverter o entendimento do que é o karma com a letra C. A sua função é explicar os porquês, as explicações, as motivações da vida, para que corrijamos nossas fraquezas e jamais utilizemos a compreensão desta verdade existencial para conformismos e acomodações. Então ele faz uma pausa e uma pergunta surge. Não entendo por que você se refere em relação aos santos, mentores espirituais, como uma adoração. Eu os entendo como os nossos orientadores, os nossos modelos, guias para a humanidade, para a nossa caminhada. Então Rafael retorna à fala e diz, sim, é uma função desses companheiros de jornada evolutiva, prepostos do Pai Celeste, aqueles que estão à frente de nosso status quo existencial, que se tornam personalidades de destaque nas religiões por causa de suas vidas voltadas à busca da própria iluminação e a busca de dividir, de compartilhar suas conquistas com os companheiros de jornada evolutiva, com os companheiros de humanidade. Eles devem servir-nos de guias, faróis que nos mostrem caminho da vitória, junto às próprias imperfeições. Mas o que ocorre é um rosário de pedidos a esses santos, interventores, com o objetivo exclusivo de atender nossos interesses pessoais. Poucos reflexionam sobre a mensagem deixada por esses guias, por essas cartas vivas do amor, mas não tantos pedidos excêntricos, incessantes. Inverte-se a função destes intercessores divinos, ao invés de servirem de bússola, daqueles que nos mostram as trilhas as quais conquistaram, trazer-nos as luzes de suas experiências para a acesse evolutiva. As suas imagens são distorcidas para se tornarem atendentes, serviçais de nossas necessidades.
Um marido, mais dinheiro, cura de doenças emocionais, físicas, realizações pessoais. O homem, mais uma vez, então, coloca a sua responsabilidade em se autocurar, empenhar-se na própria ascensão, tornar-se hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, vencer suas fraquezas, suas limitações, e transferem isso como carga, terceirizando esta tarefa num comodismo vergonhoso. Toda mudança deve ser primeiro trabalhada dentro de si próprio. Cada um de nós, neste convite ao qual nos referimos, a essência dos valores permanentes, que podemos ressonar, que podemos alcançar numa interação com a fonte criadora, ela inicia em cada um de nós. Não há como começar um movimento de mudança social partindo de fora para dentro. Cada um de nós trará a reforma da vida ao redor, espelhando em si próprio o amor, tal qual Jesus o fez. Ele se tornou o nosso modelo e guia a partir de sua passagem aqui no chão da terra. Temos que nos melhorar com o objetivo de gerar luz interior. E assim, as nossas fraquezas, as nossas doenças, as nossas limitações, os motivos de tantos petitórios que terceirizamos a esses santos, a esses guias, a esses gurus, sumirão, fugirão, e as vibrações negativas que geram tudo isso, que nos atrasam, qual âncora, nos impedindo de singrarmos esses mares da evolução que nos perturbam, essa estagnação que nos prejudicam, reconhecendo que essa tarefa é individual e não terceirizada, seguiremos rumo à própria evolução. Paulo de Tarso afirmou que tudo posso com aquele que me fortalece. Jesus diz que é um com o Pai, e o Pai é um com ele, e o Pai lhe testifica nesta sua sinceridade como preposto do Altíssimo, e nos convida a ser um nele, assim como ele é um no Pai. Chega ao ponto de dizer que já não é ele quem vive, mas o Pai que vive nele. É médium 24 horas, é vivencial do amor 24 horas. Temos que crer na presença amparadora da fonte criadora, do Altíssimo, dos santos, dos mentores, mestres ascensionados, seja qual for o nome que esta ou aquela lide espiritualista lhes dê, mas ter a consciência de que eles são nossos companheiros de jornada,
sempre prontos a nos socorrer, mas tais quais nós mesmos seguem se esforçando para superarem a si próprios e não poderão fazer a tarefa que pertence de per si a cada um de nós. É inalienável essa tarefa ascensional. Reconhecer os nossos limites, as nossas possibilidades e daí para adiante seguir em frente. Eles nos socorrem nesta melhoria interna, nesta coragem de enfrentar. Mas o trabalho é sempre de per si, é sempre individual e inalienável, intransferível. Doenças, problemas pessoais, fracassos, distúrbios de toda natureza são resultados do desequilíbrio in situ em nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo, eis o divino, sábio, eterno convite. Como afirmam os gregos da antiguidade, quem se conhece sabe o que, como mudar, sintonizando-se com a própria luz, ressonando com a fonte criadora. Quem sintoniza com a luz, ilumina-se, atinge a plenitude. Eu, Rafael, percebo também entre alguns filosofistas modernos um culto exagerado aos mestres ascensionados. Os senhores dos 7 raios, parece-me que em vez de aprenderem com esses mestres, procurando modificar-se, aprimorar o próprio mundo íntimo, para que as vidas, cada uma destas vidas, também melhore. Estão mais preocupados em realizar um culto de adoração a essas entidades certamente iluminadas. Isso se repete em relação a todas as religiões que se prendem a imagens do que ao exterior, do que em absorver a essência espiritual destes mestres ascensionados, a essência que originou as crenças às quais se filiaram. A teosofia, assim como o espiritismo, foi concebida para atender a visão espiritual do 3º milênio, mas está sofrendo um descompasso por causa da miopia dos seguidores. A teosofia e o espiritismo são escolas filosóficas que trazem o saber espiritual. Não são religiões dogmáticas, ritualísticas, que estão se tornando. A adoração não faz parte de seus princípios. Rafael, novamente, faz uma pausa para que todos absorvam, para que todos digiram as palavras que acabara de expor, meditam tanto mais, buscam uma sintonia mais apurada com a fonte criadora e retoma a palavra. Estamos próximos do encerramento da reunião, portanto gostaria de ler um texto muito interessante que talvez nos auxilie na compreensão da evolução espiritual como uma peça que nos norteie às próprias vidas. Então ele inicia a leitura. Apenas um lembrete. Lembre-se de que você é um ser imortal, vivendo uma breve experiência no corpo físico.
Lembre-se, o seu corpo é feito de matéria e sofre um processo de entropia natural, um desgaste. Desgaste este que não atinge a você, o ser imortal, milenar, muito experiente. Então, você percebe as rugas na tez. Este é um fenômeno que não alcança o espírito. Enquanto a pele enruga, seu espírito pode ficar mais radiante, mais iluminado. Não se pode deter o tempo. Segundos se transformam em lustros, em decênios, em décadas, em milênios. Não se pode impedir que o cabelo caia, se torne branco. E isso não tira a vitalidade da alma imortal. Sua esperança jamais poderá estar atrelada à forma, ao corpo físico. A seu instrumento de evolução enquanto aqui na Terra, o ser pensante que somos cada um de nós. É o que importa, é o que sobrevive. Sua força, sua vitalidade independem da idade. A sua maturidade, ela é sempre o que fez de si próprio. E não aquilo que o relógio biológico ou o cronômetro apresentem. O espírito é o agente capaz de espanar a poeira do tempo. Lembre-se, você não é o corpo que tem um espírito, mas o espírito que temporariamente tem aquela indumentária carnal. Chegará um dia em que você vai se deparar com a linha de chegada. E logo dali se torna uma linha de partida. Então, entre partidas e chegadas, nós vamos ascensionando. A vida é feita, é realizada, é alinhavada de partidas e chegadas. Vindas e idas. Um dia você vai abandonar esse corpo. Mas você não terá como abandonar a vida, nem se o quiser, nem se empenhar exaustivamente nesta intenção. É uma bênção, é um legado ad eterno, cheio de dádivas. Muitas das vezes temos que retomar a ponta do novelo que abandonamos. Isso nos torna, muitas das vezes, enfadados, imaginando que aquele novelo abandonado, ele representa uma tarefa de exaustão e queda. E não é assim. A experiência no que erramos nos traz preparo para modificarmos a estratégia e superarmos os
desafios nos trazem experiências e ascensão. Um dia, uma oportunidade. Vivamos sempre de maneira entusiasmante, de maneira alegre. Vivamos bem. Enganos, descompassos, não são motivos para parar a marcha. Então, levantemos, sigamos à frente e outros desafios certamente hão de surgir. A vida é feita de desafios. Um mestre, um educador maior, amoroso, que nos tutela, nos inspira, nos impulsiona e prepara de acordo com o peso que os ombros de cada um pode suportar. Então, é estar de boa vontade e seguir adiante, sabendo que estamos preparados para os desafios que surgem, por mais estranhos, por mais inesperados que pareçam. Vencemos um, em outros nós precisamos reiniciar com outra estratégia, mas não detenhamos o passo. Seguir em frente, rumo a outros desafios. O maior desafio é sempre vencer a nós mesmos, usando para isso todos os recursos, raciocínio, a emoção, a vontade. Não se deixar dominar pelos velhos hábitos, pelo homem velho, como diz Paulo. Prazeres excessivos são prejudiciais. Nos convidam a estacionar, ao conformismo, ao comodismo, à renitência. Outros prazeres mais nobres estão aí e não os percebemos, não os alinhavamos, porque ainda não os conhecemos. O amor é o maior de todos os prazeres. E o amor, cada um de nós está muito longe de compreender a sua extensão. Jesus disse: amai-vos. Amai-vos. Se você cagar ali, você vai apanhar. Você tem um lugar ali para cagar, tá? O importante é não perder tempo, viver de lembranças amargas, fotografias gastas, rasgadas, memórias do que se foi, amareladas, empoeiradas. Qual a utilidade? O dia mais importante é o dia de hoje. E temos a oportunidade de reescrever a própria história, conhecer novas paisagens, colecionar imagens novas em cores vivas, sermos vivenciais das novas e desembaraçadas propostas que vamos vislumbrando a cada etapa. Somos filhos da luz, lucigênitos, e a luz sempre suplanta as trevas, por mais densas que sejam. As trevas, na realidade, são a ausência desse fulcro de compreensão, de empoderamento, de possibilidades. Se as forças físicas
não nos permitem seguir como antes, um andar mais rápido. Caminhemos lentamente, mas continuemos em frente. Se por algum motivo não puder caminhar apoiado por este ou aquele companheiro de jornada, ou com os próprios recursos físicos, continue se arrastando em bengalas, muletas, cadeiras de roda, mas sigamos à frente, usufruindo cada oportunidade do existir enquanto na Terra, porque o existir é uma dádiva ad eterno. Se o corpo não puder movimentar, voe com o pensamento. O pensamento ninguém pode deter, nem nós mesmos. Somos livres para pensar, para aprender, para alçar o infinito em busca de esperança e paz, de compreensão, de empoderamento. O essencial é que não se pare nunca. Não fomos criados para a derrota, mas para a felicidade, para a vitória. E esta é a conquista que nos pertence. Não nos esqueçamos dos valores permanentes. Sai-se do corpo, mas jamais se sai da vida. Quem quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se, siga-me. Eis o convite do vivencial do amor. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou há de se perder. Somos todos ovelhas deste aprisco do Cristo cósmico. Não importa que religião pertençamos, somos ovelhas que a fonte criadora legou, confiou a este sublime pastor, este amoroso, confidente, compassivo, sábio, poderoso, auxiliador. Ele nos mostrou o caminho e estará conosco em todas as circunstâncias, até a consumação dos séculos, nos levando ao seio do nosso Pai comum. Não se pode deixar de existir. Somos imortais. Entretanto, percalços, lições do caminho hão de surgir, inevitavelmente. Depois desta longa exposição, Rafael respira um tanto mais, inspira o oxigênio e o prana que as mancheias está aí para que nós nos locupletemos de seu esplendor, de seus benefícios. Então ele sorri e questiona se alguém tem mais algo a ser considerado. Então aquele público, percebendo o desgaste do jovem, canal ao vivo nos céus, preferiu poupar-lhe. E nas
semana seguinte certamente continuaria aquela fonte luminosa, aquele banho abençoado de vibrações pelo qual Rafael se tornava o canal. Então, sem pressa, aguardariam a próxima semana para continuar aqueles colóquios, aqueles entreveros de amor, de paz, de esperança, de rememoração de nossa origem. Quase que num movimento combinado, sem que se articulasse qualquer palavra, todos levantam e aplaudem entusiasticamente, ovacionando a exposição de Rafael. Todos saem dali leves, sorrindo, no êxtase. Então Tadeu vira-se para Rafael, faz um movimento de cabeça, de satisfação e congratula o companheiro. Eduardo também fica ali, perplexo com o resultado dos esforços daquele quarto encontro. E afirma um êxtase de gratidão, de reconhecimento aos ouvintes, ao Pai, percebendo que alcançaram, que lograram êxito no bom combate. Milagres acontecem, meus amigos, e certamente a luz de Deus está conosco. Nós vamos continuar a leitura do item 8, Conversa entre Irmãos, na página 198 da obra, na próxima oportunidade. Senhor Jesus, obrigado por esse instante. E nós te rogamos que permita que os bons espíritos empreendam nesta gravação, para que nós mesmos, quando a rememorarmos, quando a revermos, possamos nos deleitar, tal qual agora, destes benefícios, porque muitas das vezes nós ligamos a gravação, às vezes em momentos de testemunhos, momentos difíceis, momentos de embaraços existenciais, esquecendo que este clima é para ser o nosso clima de todas as horas, perante todos os desafios da existência. Todos os desafios. Os momentos de vitória, os momentos de conquistas, de êxtase existencial, e nos momentos em que temos que enfrentar essas heranças do passado, esses fios do navio abandonado, onde percebemos grandes desafios diante das nossas fraquezas individuais. Louvado seja o Pai Celeste, louvado seja Hermes, Akhenaton, Ramatiz, louvado seja Roger Bottini Paranhos, por nos colocar estes valores para que reflexionemos e continuemos a nossa jornada rumo à ascensão sobre nós mesmos, tornando-se agora melhor do que momentos atrás.
daqui a pouco melhor do que nesse instante. Muita paz a todos.